Salve, rapaziada, meu nome é Lucas Vieira, tô aqui pra gravar mais um vídeo pro canal. E rapaziada, vou deixar minhas redes sociais aparecendo bem aqui, então vai no meu Twitter, vai no meu Instagram e me segue. Vamos direto pro assunto de hoje. Eu vim trazer o quadro Construindo Gigantes mais uma vez pra vocês. É um quadro que eu tenho muito prazer em gravar, que dá bastante trabalho, mas eu tenho muito prazer em gravar, em conhecer a história dos clubes e poder passar um pouco delas pra vocês. E hoje eu vou contar a história do São Paulo Futebol Clube. O início da história do São Paulo se deu a partir do Clube Atlético Paulistano, que era um grande clube amador da cidade de São Paulo. Foi um dos maiores vencedores amadores de São Paulo. Contudo, o clube não gostou muito da profissionalização que o futebol estava tomando. E a partir desse momento, alguns jogadores do Clube Atlético Paulistano migraram para outro clube, que é a Associação Atlética das Palmeiras. Ué, Lucas, mas então São Paulo foi fundado a partir do Palmeiras? Não, é outro Palmeiras. Os jogadores do Clube Atlético Paulistano migraram para a Associação Atlética Palmeiras. Só que apesar de ter um estádio, a Associação Atlética das Palmeiras estava com muitas dívidas. Então, foi a partir da junção desses dois clubes que surgiu o São Paulo Futebol Clube em 1930. Mais especificamente, no dia 27 de janeiro de 1930. Mas, por questões simbólicas, o aniversário de São Paulo, a fundação do São Paulo Futebol Clube, foi dada no dia 15 de janeiro de 1930, para bater, as datas da fundação da cidade e a fundação do time. Com muitos títulos conquistados já na sua primeira década de existência, em 1960 o São Paulo começou o investimento na construção do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o nosso querido Morumbi, que era um estádio gigantesco na época e até para os padrões de hoje continua sendo um gigantesco estádio. O uniforme oficial de São Paulo é o branco com as listas horizontais. Cara, não consegue falar horizontal, consegui. O uniforme oficial de São Paulo é a camisa branca com as listras verticais. Ah, não, cara, de novo. O uniforme oficial de São Paulo, pela terceira vez, é a camisa branca com as listras horizontais. Consegui falar. Essa é a camisa número 1 e não sofreu muitas alterações ao longo do ano. Alterações no tamanho do escudo, em relação à proporção das listras, isso sim mudou ao longo do tempo. E a camisa número 2 é essa camisa aqui. Essa aqui é um pouco antiga, de 2015, não entra mais em mim, por isso que ela está aqui no cenário e não no meu corpo. Mas também não mudou muito desde a sua fundação. Ela é predominantemente vermelha com as listras pretas. Me corrijam se eu estiver errado, eu também vou botar aqui se eu estiver errado, se ela é preta com listras vermelhas ou vermelhas com listras pretas. Enfim, e também tem a listra branca no meio. Isso também não mudou. O São Paulo é um dos únicos times, que eu lembro, assim, na minha memória, buscando na minha memória, que não mudou muito seus uniformes ao longo do carro, sabe? Não mudou muito o uniforme número 1 nem número 2. Continuou a permanência dos seus uniformes tradicionais desde sua fundação. E agora, vamos falar um pouco sobre os principais títulos do tricolor paulista. O São Paulo já foi 6 vezes campeão brasileiro, São Paulo foi campeão em 77, 86, 91, 2006, 2007 e 2008. Aquele tri histórico, comandado por Rogério Ceni. E em 2020 caminha para o seu 7º título. Tudo indica que o São Paulo vai conquistar seu 7º título brasileiro. O São Paulo foi campeão da América em 92, 93 e 2005. O São Paulo é um dos maiores vencedores da Copa Libertadores do Brasil. Junto com Grêmio e Santos, detém 3 títulos dessa competição. O São Paulo também é tricampeão mundial. O São Paulo é o maior campeão mundial do Brasil. Tem 3 títulos mundiais, respectivamente, nos seus anos de Libertadores, 92, 93 e 2005. São Paulo também tem a Copa Sul-Americana de 2012. Mas, em 1994, conquistou a Copa Conmebol, que pode ser, sim, considerada a precursora do Campeonato Sul-Americano de Futebol. E agora vamos àquele momento que a gente fala sobre os torcedores do São Paulo, o momento torcida. Queria perguntar para você, meu amigo Flávio Henrique, o que o São Paulo significa para você e o que te fez torcer pro São Paulo? Primeiramente, quero agradecer ao Lucas aí pelo convite.
de estar participando desse programa aí do canal dele. Valeu, irmãozão, pelo carinho, por toda a atenção que você me deu aí. E falando do motivo, né? O que me motiva a torcer pro São Paulo Futebol Clube é o amor. Acho que o amor não só para relacionamento, pros familiares. Acho que o amor também está envolvido no futebol. Acho que se você não amar o seu clube, acho que você não é um torcedor completo. E eu, né, por morar no Rio de Janeiro é meio atípico. Quase não se encontra torcedores do São Paulo aqui no Rio. Conheço alguns, mas, claro, a torcida se encontra no estado de São Paulo. Mas a torcida fanática, uma torcida muito grande. Não só no Brasil, mas no mundo todo. E tem que amar, porque nosso último título internacional foi em 2012. O nosso último nacional foi em 2008, então a torcida tá numa seca danada. Tá entalado esse grito de campeão. E nesse período a gente viu nossos rivais sendo campeões de outras competições, independente de ser internacional ou competições nacionais. E eu, desde criança, né, eu comecei a ver futebol em 2005, 2006. Minha família toda é flamenguista, mas eu comecei a ver futebol, comecei a assistir o Campeonato Paulista. E eu via muitos jogos do São Caetano e do São Paulo. Acho que se eu não fosse São Paulino, eu seria torcedor do São Caetano, de verdade. E eu sempre assisti muitos jogos do Campeonato Paulista, não tinha costume de ver jogos do Carioca. E desde então eu sempre criei um carinho ali pelo São Paulo. Vi todo o estilo do São Paulo, o tricampeonato, enfim, o timaço do Mundial que a gente conseguiu montar, a gente foi campeão da Libertadores do Mundial em 2005. E minha família no início não aceitou, meu avô quase surtou. Mas o meu amor pelo São Paulo vai além disso, de opinião, de amigos, de familiares. Sou São Paulo até morrer, não tem assim de mudar de time, eu acho que não existe isso. Quando criança até vai, mas depois de adulto, e foi como eu falei, eu comecei a acompanhar futebol em volta ali de 2005, 2006, já tinha consciência do que era futebol. Comecei a assistir no Campeonato Paulista e me orgulho muito de ser torcedor do São Paulo. Aqui no Rio eu consigo ir aos jogos, nunca fui no Morumbi, é um sonho conhecer o Morumbi. Meu pai do céu vai abençoar. E é isso, só agradecer pelo carinho de todo mundo. E mais uma vez, Lucas, obrigado pela oportunidade aí, irmão. Tamo junto. Obrigado, Flávio. Agradeço de verdade sua participação, mano. E agora vamos partir pros principais ídolos do São Paulo. Eu separei aqui, de acordo com o que minha memória foi lembrando e o que eu pesquisei um pouco também, né? Mas o principal ídolo, isso não tem nem como discutir. Acho que qualquer São Paulino que você parar na rua e perguntar isso, ele vai te responder. Rogério Ceni, o maior goleiro artilheiro da história, o maior goleiro da história de São Paulo e talvez um dos maiores goleiros da história do Brasil. Eu sou um grande fã do Rogério Ceni. Não só do trabalho dele como jogador, mas agora o trabalho dele como técnico, o que ele fez no Fortaleza. Eu sou um grande fã do Rogério, então eu sou suspeito a falar, né? Mas o maior ídolo da história de São Paulo é o Rogério Ceni, indiscutivelmente. Minha opinião, sem ser torcedor de São Paulo, mas eu acho que os torcedores de São Paulo também vão concordar comigo. Se você discorda de mim, deixa aqui embaixo nos comentários e diz quem você acha que é o maior ídolo de São Paulo. Também coloquei o Raí nessa lista, né? O Raí, um grande jogador, um dos principais nomes da história de São Paulo, trabalha no São Paulo até hoje. Ou se foi demitido recentemente, eu não sei, mas me perdoe, mas na minha cabeça trabalha no São Paulo até hoje. Também coloquei o Miller, que é o 7º maior artilheiro da história de São Paulo e também fez muitos gols importantes, né? Então também coloquei o Miller nessa lista. Serginho Chulapa, o artilheiro dos clássicos, um cara que é muito resenha, você vê as entrevistas dele, você racha o bico de rir. Coloquei o Careca, que é considerado por muitos o maior centroavante da história, o maior atacante da história, um dos maiores atacantes da história, né? Também foi muito importante pro tricolor paulista. Coloquei o Tele Santana, que não jogou pelo São Paulo, mas foi o técnico do Bi na Libertadores. Então tem um carinho muito grande pelos torcedores, né? Por parte dos torcedores. E acredito que seja o maior técnico da história de São Paulo. Coloquei também o Lugano, que é um dos maiores representantes da relação entre o São Paulo e a camisa celeste, né, da seleção uruguaia. O Lugano trabalha no São Paulo também até hoje. É um cara que, um zagueiro, né, que a gente pode chamar assim, que é um cara que você acha que joga com classe, mas se você der um mole, ele vai na sua perna e não tá nem aí. Coloquei também o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, o goleador esquentado. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Já diria o filósofo Luiz Fabiano. Também coloquei ele que, apesar de ter uma carreira muito conturbada e talvez por isso não fazer tanto sucesso fora dos muros do Morumbi, também foi muito importante para o São Paulo e tem uma representatividade muito grande com a torcida, né? Eu coloquei aqui também os principais craques que foram revelados pelo tricolor paulista
Nessa lista, a gente pode colocar Júlio Batista, Kaká, que dispensa comentários. Kaká, o último brasileiro melhor do mundo, né? O último cara que tinha vencido Cristiano Ronaldo e Messi até pouco tempo, numa disputa de melhor do mundo. Coloquei o Hernanes, profeta, que tá lá até hoje no São Paulo, quer dizer, saiu, né, obviamente, voltou pro São Paulo, tá lá no São Paulo até hoje. Oscar, o menino 1, o autor do gol de 7-1, também fez uma carreira na Europa, hoje joga na Ásia, não sei se na China ou no Japão, desculpem a ignorância, mas também fez uma carreira muito boa lá fora, carreira na seleção brasileira. Também podemos colocar o Casimiro, jogador do Real Madrid, também jogador do Real Madrid, o Militão, também foi revelado nas divisões base do São Paulo. Lucas Moura, que tá jogando no... Meu Deus, onde joga Lucas Moura? Isso vai virar meme. Meu irmão, se não é no Tottenham, me perdoem, pelo amor de Deus, perdoa a ignorância desse que vos fala. E o David Neres, né, jogador do Ajax, que também foi revelado na base de São Paulo e também joga muito, o moleque é brabo, e esse é o mais recente, né? E agora, vamos para aquele momento que vai doer no coração dos São Paulinos, vai machucar, vai remexer lá dentro, que são as principais decepções do São Paulo. Eu listei só três decepções, então vamos lá. Coloquei São Paulo 1, Palmeiras 3 em 1942. Até então, o Palmeiras não era Palmeiras, até 1942. Até 1942 era Palestra Itália, salvo engano. Mas, neste fatídico jogo, o Palmeiras estava ganhando já de 3-1, só que o Leônidas sofreu uma falta muito violenta e o juiz não deu a falta. O nome do juiz, salvo engano, é Janeiro. Então, a partir desse momento que o juiz não deu a falta, os jogadores do São Paulo se revoltaram e, a mando do presidente do clube na época, eles se retiraram de campo. Não jogaram mais aquela partida. E a torcida do São Paulo saiu das arquibancadas e o juiz teve de ser acompanhado até fora do estádio, senão iam matar ele, literalmente. Outra decepção, mais recente das três que eu coloquei aqui, foi a eliminação na Copa Sul-Americana pro Defensa e Justiça, né? Em 2017, naquela época, Rogério Ceni como técnico do São Paulo, Defensa e Justiça em sua primeira participação em competições sul-americanas, e o São Paulo empatou por 0-0 o primeiro jogo e aqui no Morumbi empatou por 1-1 e foi eliminado. Um dos maiores marcos recentes da história do São Paulo, né, negativamente, ainda mais por ter o Rogério como técnico, maior ídolo da história do clube como técnico, e essa decepção realmente marcou muito a torcida são paulina. Outra é o 7-2 da Portuguesa em 1998. Foi uma das piores participações de São Paulo no Campeonato Brasileiro naquela época. Em mata-mata, né? O São Paulo ficou em 15º lugar. O São Paulo, apesar de não ter sido rebaixado até os dias de hoje, São Paulo, essa foi uma das piores participações. Além do que, para fechar com chave de ouro o ano de 98, o Corinthians se sagrou campeão brasileiro daquele ano. Então, esse ano foi um ano bastante complicado para os torcedores são paulinos. Mas, rapaziada, basicamente esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like, se inscreve no canal e não perde mais nenhum vídeo, beleza? Valeu!